Olá, meus queridos e queridas que compõem o canal Servindo Jesus, Alcançando Vidas. Esse que vos fala para a glória de Deus é o Cícero José, do canal Servindo Jesus, Alcançando Vidas. Nessa noite eu quero retratar para você a importância de viver para adorar o Senhor da Seara. A Bíblia Sagrada vem nos dizer no Salmo de número 100 algo muito interessante para as nossas vidas, que nos traz o refrigério e a abundância para viver. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Todavia, um sinônimo de graça aparece em nosso entendimento. Quando o Senhor fala sobre os moradores da terra, fala sobre um povo da terra, em uma outra referência nós vamos poder ouvir a Bíblia Sagrada revelada, dizendo para a gente o seguinte, dizendo para a gente assim: olha, celebrai com júbilo todas as terras. A Bíblia relata milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas, quando a Bíblia fala sobre celebrai ao Senhor todas as terras, celebrai com júbilo. O Senhor vem declarando para a gente da onde a gente está vindo. O Senhor está declarando e lembrando para a gente que somos pó, cinza e barro. Somos o restinho que sobrou, mas é um barro muito valoroso, um barro muito valioso, que constitui-se no verdadeiro vaso. Um vaso de alabastro que pode conter neste vaso azeite de fortalecimento de forma simplificada e gloriosa, a qual traz o entendimento expressivo de uma palavra necessário para as nossas vidas. Estamos vivenciando na terra e nós podemos até analisar que as dificuldades são tantas sobre as nossas vidas, mas o Senhor nos traz um sinônimo de alegria, perseverança, inteligência e sinceridade para com as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, todavia, Ele tem um propósito muito maravilhoso, ou seja, muito maravilhoso para as nossas vidas, que nos traz o entendimento daquilo que é necessário para a nossa vida, aquilo que precisamos entender de forma gloriosa, nos trazendo a forma de um fortalecimento e um aprendizado através das Escrituras Sagradas. Esse ser maravilhoso, Jesus, que é o dono da vida, sem Ele nós não poderíamos viver, não poderíamos sobreviver, não poderíamos andar sem Ele não teríamos vida, sem Ele não teríamos a possibilidade de estar vivendo em espírito e em verdade. Este ser maravilhoso que tem cuidado da gente em todos os momentos, que tem zelado da nossa vida, que tem nos feito mais que vencedor, nós podemos observar a grandeza desse Deus em todos os aspectos. Nós podemos ver que a revelação da Bíblia a respeito da necessidade de servirmos
a respeito da necessidade de entender o nosso próximo é algo muito glorioso para com as nossas vidas, e só podemos entender se tivermos de acordo com as Escrituras Sagradas, vivendo numa harmonia de santificação com Deus. Deus, Ele nos traz um sinônimo de vida para a gente. E através do Salmo, Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele nos ensina a servir com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. E saber que é por intermédio dele que nós temos a vida, é por intermédio dele que podemos ser mais que vencedor em aspectos que às vezes nós achávamos que nós não conseguiríamos chegar aonde o Senhor quer para nós. Nós podemos analisar o que a Bíblia nos diz a respeito de todas as coisas que nós precisamos ouvir e ter o entendimento daquilo que nós precisamos. A Bíblia nos ensina a apresentar-se a Ele. A Bíblia diz assim: olha, se apresente ao Senhor com cântico. Demonstre para Ele que você está alegre porque você é um vaso, porque você foi escolhido por Deus. Demonstre para Ele que você necessita dEle, que você reconhece que Ele é o teu Criador. E a todos os momentos você traz o aspecto de vida, porque quando nós se apresentamos diante de Deus com alegria, Ele reconhece como Criador da gente, que a gente está de veras felizes com aquilo que Ele tem feito para as nossas vidas. A sinceridade é algo muito extraordinário para as nossas vidas, e nós só podemos entender o extraordinário de Deus quando nós estamos próximos de Deus. Nós vamos poder entender que homens e mulheres, personagens bíblicos, eles nos trazem algo inteligente para nós, nos traz uma inteligência intelectual daquilo que nós precisamos entender para que nós possamos estar confiando mais no Senhor. Quando nós, às vezes, fraquejamos, é por falta de conhecimento de uma palavra viva e eficaz e verdadeira para as nossas vidas. As Escrituras Sagradas nos traz eficácia, nos traz incentivo de vida para aquilo que nós precisamos aprender dia após dia de Deus. O Provérbios de Salomão, ele vem escrevendo o seguinte, dizendo para nós aquilo que nós precisamos, um dos requisitos que nós precisamos, que é obedecer a palavra de Deus. Quando ele diz: filho meu, não esqueça dos meus ensinamentos, ou seja, não esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarda a minha palavra, os meus mandamentos, ou a palavra da lei, como você queira entender. Tudo faz parte de uma grande promessa. Tudo faz parte de uma nova vida. Vida essa que veio de Deus. Sem Deus não existiria vida. Eu estou tentando historiar para você que a necessidade da gente é conhecida por Deus. Esse Deus tremendo e maravilhoso que fez todas as coisas, por intermédio dele nós podemos obter a graça dos céus. Devemos entender que nós somos apenas seres humanos, superdotados com inteligência diretamente do trono de Deus para as nossas vidas, mas devemos lembrar que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Tudo pertence a Deus em primeiro lugar, pois foi Ele que soprou sobre a gente a vida, foi Ele que soprou sobre a gente o fôlego de vida. Nós podemos olhar em toda a história da criação, aquilo que é notório para as nossas vidas e o entendimento expressivo daquilo que nós ouvimos e aprendemos de acordo com aquilo que o Criador fez. As árvores não poderiam sustentar-se de pé se não houvesse a mão do Criador regendo tudo aquilo, regendo o sereno da noite para que ela viesse ter vida. Muitas vezes nós podemos ver que nem tudo está florescido por conta que a vida já não se acha mais nas árvores. Muitas delas acharam-se os seus últimos dias de vida, trazendo a expressão
dos bons anos vividos anteriormente. Assim mesmo, a vida do homem é comparada como essa passagem, qual diz no Salmo de número 103, que o homem é como a erva do campo, assim floresce, mas tudo tem vida, tudo se vai, é simplesmente uma passagem sobre a terra, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo vive uma passagem na terra e quando ele parte daqui, ele passa simplesmente da morte para a vida. Uma vida constituída que, dentro de muito em breve, se viverem sobre o temor do Senhor e a obediência a esta palavra, não haverá condenação para ele, mas haverá simplesmente a vida eterna diante de um Criador. Estamos diante de uma palavra que é o bálsamo da vida, a vitamina certificada para aquele que precisa de ter uma vida nova. Estamos historiando, entendendo que o Criador ele faz infinitamente mais. Muitas vezes farquejamos na tristeza e demonstramos para os nossos amigos que estamos tristes, mas devemos ter gratificação diante de Deus e não ser deixado pelas tristezas e desistir de apregoar uma palavra que traz vida para outras vidas, que traz a multiplicação de vida e eficácia para todos aqueles que precisam de uma verdadeira palavra. A palavra em si traz um sinônimo de alguém que fala, alguém que tem fôlego, alguém que preserva para ele uma amizade entre o homem e Deus, o Espírito Santo. Porque quando Deus criara o homem, lá no início da criação, versículo de número 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, só a primeira parte, diz o seguinte: o Senhor combinando entre si Pai, Filho e Espírito, ele dizia: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem ouve ali naquele momento o grande privilégio de entender, olha só, o Criador nos criou com as suas próprias mãos. E Deus ele ainda colocou, ele foi mais além, colocando o homem sobre o jardim e ordenou ao homem que ele obedecesse a sua palavra em primeiro lugar. Nós podemos observar que o homem, se obtendo de grande inteligência, desobedeceram ao seu Criador, não entendendo os preceitos do que é ser obediente na presença de Deus. Muito logo, nós podemos observar que o pecado superabundou no mundo, ou seja, multiplicando a iniquidade, levando à destruição da humanidade que o Senhor Deus criara anteriormente. Nós podemos observar que simplesmente uma família foi privilegiada a dar prosseguimento, pois dessa família surgiria a semente de que nascera o Salvador do mundo. Deus e os seus propósitos. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus e não sabemos aquilo que o Senhor tem propositado para a nossa vida e tem tentado nos levar a degraus mais baixos. Não pense que quando você aprende algo de Deus, você está subindo para cima, se erguendo, não. O degrau do crescimento para a vida do ser humano que se coloca na posição de vaso e filho ao mesmo tempo, o degrau dele é descendo. Quando Deus tem um contato com Jeremias, ele diz a Jeremias: Jeremias, sobe à casa do oleiro, sim ou não? Claro que não, Cícero. Ele manda que Jeremias desça à casa do oleiro. O segredo da vitória do crente é descer à casa do oleiro, é entender que lá nós podemos observar e ver o oleiro trabalhar. E quando vemos o oleiro trabalhar, tão logo o oleiro pode observar que somos vasos e muitas vezes o nosso vaso está quebrado. E o oleiro nos chama para uma conversa e diz: olha, eu quero tornar de você um novo vaso, este vaso escolhido que sustentará azeite e que será renovado a cada dia. Vaso valoroso, vaso de alabastro, vaso que contém azeite, não para diminuição, mas para multiplicação, e que esse azeite venha a ser multiplicado e venha contagiar outros vasos. Podemos ver relatado sobre as Escrituras Sagradas
histórias de muitos vasos sobre a terra, como aquela viúva que estava em apuros, o seu esposo havia morrido. Nós podemos observar que os credores, os cobradores, queriam levar agora os seus filhos em troca da dívida. Mas não pense você que os filhos daquela viúva seriam levados para servir simplesmente de trabalhadores naquela época, mas eles seriam levados escravos para o pagamento da dívida daquela viúva. Então logo existiu o homem de Deus sobre a terra naquela época e ela foi falar com ele, diz: olha, o meu marido era teu servo, e nós podemos observar que ele morrera e agora ele deixou muitas dívidas e os credores querem levar os meus filhos. A pergunta é: você tem vaso? Ela tão logo responde: tenho sim, algumas poucas vasilhas na minha casa. Ele diz: vai e pega vasilhas emprestadas com os vizinhos e enche, louvado seja Deus, de azeite. O azeite que tinha na casa dela era pouco, mas a fé fala um pouquinho mais alto. Nós podemos observar que a Bíblia Sagrada vai revelar para a gente que ela pegou o azeite que tinha em casa e foi enchendo vasilhas e mais vasilha, e nós podemos observar que quando as vasilhas se acabaram, o azeite também cessara ali. Deus, Ele não vai fazer com que o azeite da tua vida venha se destruir. Deus não vai fazer que o azeite da tua vida venha se destruído, não. Deus, Ele quer simplesmente que você esteja passando de vasilha em vasilha. Deus, Ele tem te feito um mero anunciador da palavra de Deus. E por que muitas vezes você e eu se acovardamos e não queremos anunciar a palavra de Deus por medo, muitas vezes? Medo de quê? Se a Bíblia nos ensina muitas vezes temer simplesmente aquele que pode matar a alma e o espírito e lançar sobre o fogo ardente. Então logo, com essa mensagem eu quero que você entenda que o Criador, Ele quer fazer de você um novo vaso. Esse vaso que tem direito de obter a salvação lá no céu. Não pense que para subir é necessário simplesmente subir. Mas para subir é necessariamente descer e descer e descer. Aos pés de Cristo nós não temos humilhação. Até pode ser humilhado, mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então logo percebemos que a palavra tem um cumprimento de vida para as nossas vidas, o verdadeiro aprendizado daquilo que nós podemos entender de Deus. Será que com esse motivo e reflexão tão clara que você está ouvindo agora, será que você dá para entender e se localizar em posição de supervaso, não perfeito, mas vasos imperfeito que pode buscar a perfeição diante de Deus? Então logo percebemos que estamos diante de uma palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Ele amou-nos primeiro e nos trouxe o sinônimo de vida eterna para as nossas vidas. Então logo percebemos que a palavra é fiel e verdadeira, e se formos observar de Gênesis a Apocalipse como uns dos verdadeiros pregadores das Escrituras Sagradas, em toda ela devemos apresentar a Cristo para a humanidade. Simplesmente a palavra de Deus é valorizada, onde os profetas da época escreveram a respeito dos mandamentos sublimes do grande e poderoso Deus. Mas tão logo podemos observar que houve profetas e profetizadores que profetizaram a respeito da vinda de um Salvador. Então logo nós podemos observar que não devemos pregar a Bíblia sem apresentar Jesus. O próprio profeta Isaías, escrevendo no seu livro, no capítulo de número 52, ele diz: porque ele foi moído pelas nossas transgressões, falando que o Senhor Jesus, ele foi subindo como renovo. Louvado seja Deus, olhávamos para ele e não observava nele nenhuma aparência, pois a aparência dele não era alguém que estava
disposto a subir, mas antes mesmo na posição de vaso, com direito a descer e ser valorizado pelo Criador. Devemos ver que na Bíblia, em outra opção, em outro versículo, passagem, nós vamos observar que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação de tomar o trono de Deus. Ele se pôs na posição de filho, foi moído pelas nossas transgressões. Nele nós não achávamos mal algum, mas ele foi moído, levou a cruz do Calvário até o ponto determinado pelo seu Criador, o próprio Pai. Nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele era Deus, mas ele trouxe o sinônimo de uma unidade, separada, colocada como filho, na expressão, no entendimento da humanidade, para ver se ficaria mais claro para que pudéssemos entender. Muitas pessoas ainda agem com rejeição para aquilo que deveria ser entendido de alguma forma. Será que o erro está em opções do Criador? A pergunta é: por que nós não nos colocamos na posição de filho? Muitas pessoas querem serem simplesmente servo, mas o servo, ele tem as suas características, que é aquele que serve. Mas antes de ser servo, ele tem que ter a opção de filho, porque o filho, ele vai e volta novamente. O servo, ele vem simplesmente servir. É considerado como um trabalhador ou como um empregador, que está empregado debaixo de ordem de patrões, e quando os patrões vêm, muitas vezes libera ele para folga. O filho não. O filho sempre está disposto para dizer ao pai: Pai, eis-me aqui, estou disposto a te obedecer. O filho recebe carinho do pai. O servo recebe pagamentos. O servo, ele traz o título de alguém que está em busca de um galardão. O servo é comparado ao trabalhador que às vezes dá 100% de si para que venha ganhar uma ótima nota do seu patrão. O filho, não. O filho se dedica ao pai porque ele quer que o pai acarinhe, ele ame, diga: filho, tu és amado do seu pai. Porque obedeceu aos mandamentos da minha lei, obedeceu e guardou aquilo que foi determinado que você viesse a guardar. Então logo percebemos que as Escrituras Sagradas é mais daquilo que nós imaginamos. Vai um pouquinho mais além. Nós podemos abrir a Bíblia Sagrada e simplesmente não ler, mas examinar o que as Escrituras vêm nos revelar. Então logo percebemos que o Criador, ele pensou em todos os detalhes. Deus não erra. Existem pessoas que defendem a tese de que o Criador, ele tarda, mas não falha. A tese verdadeira que seria certo que eu e você viéssemos defender. O Criador é justo. Nele não encontraremos falha alguma. E nós podemos observar que esse Criador, sinonimático, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos, a sabedoria total, ele vai muito mais além do que nós pensamos. Muitas vezes a pessoa pensa ser o super-eu, o super-homem, a super-mulher, esquecendo que o seu mecanismo foi criado de Deus. Podemos relembrar para você o seguinte: o Criador, ele formou o homem do pó da terra. A mulher é um pouco diferente, um pouco mais frágil, mas serve de conselheira para o homem. Quando existe nela sabedoria, ela pode trazer um conselho muito especial para que o homem venha a entender o sinônimo de amar e o entendimento preciso daquilo que é ser conselheira. O homem, criado do pó da terra, a mulher, a glória do homem. Pois a mulher, ela não veio diretamente da terra,
mas ela veio da costela do homem. Mesmo assim, devemos entender que para Deus todos nós somos iguais. Devemos respeitar a tese, devemos respeitar a forma de agir de outras pessoas. Não podemos contrariar os mandamentos do Eterno. Devemos estudar as Escrituras, não simplesmente ler, pois fica como um livro cotidiano quando é lida. Examinada é totalmente diferente. Quando examinamos as Escrituras, nós podemos tirar dela o verdadeiro aprendizado daquilo que nós necessitamos aprender de Deus. Eu espero que essa palavra, em forma de reflexão detalhada, venha modificar a sua vida, pois a cada dia Deus, Ele quer te abençoar com sinônimo de vida. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, nesse momento, Senhor da glória, eu te louvo, te agradeço, meu Deus, e te glorifico porque o Senhor é fiel. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que vai estar de posse dessa mensagem. Meu Pai, que o Espírito Santo venha tocar e venha derramar sobre ele, sobre ela, muitas bênçãos. Eu sou um servo muito pequeno, Senhor. Sou cheio de defeito, mas eu reconheço que eu preciso cada dia de Ti em minha vida. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor me ajude a prosseguir avante, meu Deus, e que eu venha ser luz, que eu venha usar a Tua palavra como luz, como lâmpada, que eu venha ter os pés iluminados por Ti e que eu venha ter a candeia da vida, a qual faz os meus olhos ser iluminados por Ti. Que a Tua palavra, Deus, venha sempre estar depositada dentro do meu coração, que o entendimento da palavra venha estar revelada dentro de mim. Que Deus abençoe a todos. Esse que vos fala, esse Ciro José, quero pedir desde já a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarda e fortalece cada vez mais a sua vida. Quero dizer para você que você é importante demais para Deus e que Deus fará sempre o melhor ao teu favor. Que o Senhor te abençoe e te guarda sempre. Derrame sobre você bênção celeste dos altos céus. Essa foi mais uma reflexão. Anuncie para todos que estamos no canal Servindo Jesus Alcançando Vidas. Anuncie a verdadeira palavra de Deus para os seus amigos. Uma ótima manhã, ótima tarde e uma ótima noite para você que ficou conectado conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Orem por mim. Entenda, para subir é necessário descer novamente. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre em nome de Jesus.